Tome cuidado, meu amigo, com o lobo em pele de cordeiro. Essa frase que a gente conhece bastante, ela explica um pouco do movimento que eu tenho visto nas redes sociais, agora de simpatizantes, apoiadores da Sempre Vasco, que estavam aí defendendo essa gestão com unhas e dentes, mudando o seu comportamento da água para o vinho de uma forma brusca e de repente começaram a detonar o Jorge Salgado, a detonar esses gestores, cobrar aí que as pessoas metam as caras, enfim. Vamos falar sobre essa mudança de comportamento, vamos falar sobre um vídeo, uma publicação do Sérgio Frias no Instagram, pedindo para que esses gestores abram mão, entreguem para quem venceu a eleição, que é o Levenciano, e vamos falar sobre a manifestação histórica que vai ter em frente a São Januário, no dia do aniversário, no sábado, tudo isso depois da vinheta do canal Vascaíno do Cerrado. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse canal continuar sendo indicado aí no YouTube. Então não esquece de deixar o like aí, beleza? Chegou a primeira vez, seja bem-vindo ao canal, te convido a assistir os vídeos se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Dito isso, eu vou falar ou começar falando dessa manifestação que promete ser histórica, vai parar São Januário aí no sábado, o dia inteirinho, né? Tem gente aí marcando de chegar às 9 horas da manhã de frente ao estádio. Primeiro a gente viu um grupo de torcedores levantando um pedido para que a gente se apresente, ou que os torcedores vascaínos se apresentem em frente a São Januário 2 horas da tarde. Depois saiu uma nota de uma união das torcidas, IRA, Força Jovem, GDA, enfim, todas as torcidas organizadas do Vasco, junto nessa manifestação, porém às 9 horas da manhã. Daí então vai ter 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, de tarde vai ter torcedor comum, enfim. O importante é que vão manifestar contra o que vem acontecendo no Vasco da Gama com relação ao desempenho do futebol, Alexandre Pássaro, executivo, Jorge Salgado que não mete as caras, tudo que você imaginar de ruim que tem acontecido no Vasco vai ser levado para esse protesto. Enfim, existem várias vertentes aí para esse dia, para esse sábado que promete ser histórico, desde que as pessoas tenham uma consciência de que já basta, né, de vergonha, já basta de vexame e não vai ser legal o vascaíno encarando o vascaíno em frente, só falta isso para terminar de fuder aí com a imagem do clube que já tá na sarjeta, né? Então é isso. Vamos todos para a manifestação, estou fazendo de tudo para ir também. O importante é estar lá. Aí tem gente que fica meio ressabiada, mas quem vai se beneficiar dessa manifestação é a Sempre Vasco. Não vai. Sabe por que a Sempre Vasco não vai? Primeiro que esses caras estão queimados com a torcida vascaína. Por mais que eles tentem articular o movimento e surfar na onda dessa manifestação, eles não vão conseguir surfar porque o torcedor já sabe quem é quem dentro do Vasco da Gama. Segundo, que esse negócio de pedir para o Vasco, para o Jorge Salgado sair do clube ou pedir para que ele renuncie, o Jorge não vai renunciar. E se ele renunciar, aí teria ali uma nova eleição dentro do conselho e qualquer conselheiro pode participar, inclusive o Júlio Brandt pode ser aí o candidato. E aí a esperança da Sempre Vasco, e por isso você viu a Sempre Vasco nas redes sociais agora detonando o Jorge Salgado. Por causa de uma possibilidade de uma nova eleição, tanto com relação a ele sair, uma coisa que eu não acredito, ou então que essa situação da justiça que todos estão imaginando, que a eleição do dia 14 vai cair e pode ou passar a valer a eleição do dia 7, ou pode ser convocada uma nova eleição, e essa é a esperança da Sempre Vasco, poder colocar o Júlio Brandt, o Juninho Play, para concorrer mais uma vez à presidência do Vasco da Gama. Então assim, a gente não quer que o Jorge Salgado simplesmente saia e que tenha uma nova eleição no conselho. Não. A manifestação tem que rolar, é contra o Jorge Salgado, mas pedindo para que a justiça seja feita, pedindo para que esses méritos que estão sendo julgados também na justiça sejam avaliados e que essa eleição, que essa enquete do dia 14 caia
para que o presidente eleito assuma o Vasco da Gama de fato. Vou trazer para vocês aqui um depoimento do Sérgio Frias, que concorreu nas eleições do Vasco, e ali, nesse depoimento, ele faz um apelo para os gestores, para as pessoas que estão no Vasco da Gama, no conselho, que entreguem o Vasco via justiça. Não é entregar de abandonar, de renunciar, entregar o Vasco via justiça a quem ganhou as eleições de fato, porque esses gestores não tinham projeto para o Vasco. O projeto deles, segundo o Sérgio Frias, e eu endosso, é o estelionato eleitoral, e assim o clube está numa situação de penúria e já passou dos limites. Está na hora de alguém tomar uma atitude e sair do clube, ou sair via justiça, ou a gente botar esses caras para fora. Enfim, chega do que a gente está vivendo no Vasco da Gama, e não adianta aí a Sempre Vasco achar que vai beirar, que vai surfar na onda, que não vai. Por isso, fora do Vasco Jorge Salgado, fora do Vasco mais Vasco, fora do Vasco Sempre Vasco. Vou deixar o apelo aí para você ver. A situação do Vasco é inédita e ridícula na Série B. O clube, como todos estão vendo, rui a cada decisão judicial. Vocês que estão lá perderam a eleição da mesma maneira que eu perdi. A eleição foi ganha pelo candidato que tem um projeto. Vocês tiveram a oportunidade e cometeram simplesmente o estelionato eleitoral. Estamos na antevéspera do aniversário do Vasco. Tenham bom senso. Saiam via justiça, considerando de fato quem ganhou as eleições, que seja o presidente do Vasco para tocar o clube nesse caos criado por todos vocês. Se puder, ajudem. Se não puder, não atrapalhem. Mas vivenciem essa situação do Vasco de hoje como algo que precisa ser revertido, resolvido. Não existe mais projeto de poder. O nosso projeto tem que ser o Vasco. E se o projeto de Vasco de vocês não funcionou e não passou de um estelionato eleitoral, que esse projeto, feito por um outro candidato que os venceu nas urnas, seja ele que leve o Vasco a uma tentativa de recuperação da situação, como eu disse, esdrúxula e inédita em que vivemos institucionalmente e também no âmbito esportivo. Saudações vascaínas a todos. Casaca. Tá aí o depoimento do Sérgio Frias, o apelo pedindo para que quem ganhou de fato as eleições assuma o Clube de Regatas Vasco da Gama, junto aí com o apoio da torcida. E sobre essa mudança de comportamento de pessoas que estavam aí colocando o Passarudo num pedestal, colocando a gestão do Jorge Salgado aí diante de um altar e idolatrando esses caras como se estivessem fazendo o melhor para o Vasco, e de repente você vê uma enxurrada dessas pessoas criticando, falando que jogador não presta, que o time é ruim, não vai subir, esse Passarudo não vale nada, cadê o Jorge Salgado, mete a cara, Carlos Osório. De repente uma mudança de comportamento brusca, e a gente sabe que a Sempre Vasco, que foi quem influenciou, ou uma das grandes responsáveis para que tudo isso tenha acontecido no Vasco, está tentando agora tirar o corpo fora, pular do navio, se desvencilhar, o golpe no golpe. Trate da forma que você imaginar, mas o que a Sempre Vasco está tentando fazer é isso. Eles com o seu Mussa lá, né, o guerreiro Mussa, o herói Mussa, que judicializou a eleição do Vasco, né, tentaram fazer um acordo ali para que as eleições não fossem judicializadas, mas ele judicializou com o apoio da Sempre Vasco, que sabia, o seu Júlio Brandt sabia de tudo, tentou se fazer de que não sabia, mas sabiam dessa judicialização. A briga entre a Sempre Vasco e o Campelo, junto com o Levenciano, acabou colocando a Mais Vasco sentada na cadeira, com tudo que a Sempre Vasco fez. A Sempre Vasco então é responsável se o Jorge Salgado está sentado na cadeira, faz uma oposição de Araque. O próprio Jorge Salgado veio em uma entrevista dizer que o conselho é dominado, que não existe oposição dentro do Vasco, que tudo que eles querem eles aprovam. Tanto é que os empréstimos que eles fizeram não precisaram nem passar no conselho, só foram lá e pegaram o dinheiro emprestado para depois uma reunião do conselho ser aprovado com um aval da Sempre Vasco, que tentou fazer essa oposição de nota oficial,
que não vale bosta nenhuma, e o Vasco chegou a essa situação graças à judicialização, graças ao seu Mussa, graças ao Júlio Brandt, graças aos advogados, graças a tudo que rolou aí com relação às eleições, e ao seu Campelo, que ajudou na transição, que colou com o Jorge Salgado, que disse que não ia aceitar a Elege Online. E um detalhe, tem uma entrevista hoje numa live e eu vou questionar isso. O Alexandre Campelo aqui vai ser perguntado lá. Vamos apertar para ver se ele entrega alguma coisa com relação a essa eleição, a por que ele passou pro Jorge Salgado, enfim. Vou estar lá no Aquiles, no Fala Vascaíno, espero vocês, beleza? Deixa sua mensagem, curte o vídeo, compartilha. Tamo junto, vou tentar ir para essa manifestação no sábado também, vou pintar lá, porque as pessoas ficam falando que a gente fica só falando da internet, é fácil, é longe pra caramba, mas eu vou tentar chegar para poder lutar nesse dia histórico para que a gente mude a história do Vasco da Gama. Fique com Deus e saudações vascaínas.